Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Tomás Almeida, sou Business Strategy and Public Affairs Manager da Schroeder. Temos aqui o gosto de acolher para este evento com o título Transformação das Cidades do Futuro, 3 pessoas que nos parecem muito significativas para as várias vertentes que vos interessa abordar durante esta feira, este certame, e que contamos que seja muito útil para um futuro próximo. Aqui ao meu lado esquerdo temos o Henrique Burnet. O Henrique é uma pessoa com quem a Schroeder já tem trabalhado desde o ano passado e é Senior Partner da eOpportunity. É a primeira consultora portuguesa de assuntos europeus com escritório em Bruxelas e, portanto, é um grande conhecedor de todos os instrumentos financeiros que a União Europeia tem vindo a disponibilizar para a transformação digital, transição verde e transformação das nossas cidades. O Henrique também, para além da sua carreira enquanto académico, também participa enquanto colunista no Diário de Notícias desde 2017 e desde 2019 é membro do painel Café Europa na Rádio Observador, onde também colabora como colunista. Depois temos aqui o Abel Aguiar. O Abel é Executive Director e Board Member da Microsoft Portugal, é responsável, diretor executivo para canais e parceiros, é um membro da Leadership Team da Microsoft e, para além de uma carreira muito internacional, tendo passado para além de Portugal, Espanha, Brasil, Marrocos e Reino Unido, é uma pessoa com muita experiência na área da administração e gestão, sobretudo ligada à área da tecnologia e telecomunicações e também na consultoria. Finalmente, Marcos Pinheira. O Marco é Public Affairs, Corporate Relations e Fundraising na Nova SBE, onde assumiu cargo há relativamente pouco tempo. Antes de estar na Nova, era diretor do Futuro na Câmara Municipal de Cascais, responsável, entre muitos outros assuntos, pela estratégia de Smart Cities e a implementação dessa estratégia no município de Cascais. Ora, sejam todos muito bem-vindos. Aqui à entrada tinha um QR Code, não se preocupem, para quem não teve a hipótese de passar esse QR Code, vamos ter um slide no final que vos vai indicar como é que podem submeter questões, para não darmos com o microfone para um lado e para o outro, e não hesitem em tomar a iniciativa e dentro dessa plataforma onde têm acesso através do QR Code, colocarem as vossas questões, que nós, mesmo que não tenhamos tempo durante esta sessão, comprometemos a seguir também a dar-vos resposta. E, portanto, passando já para o nosso painel, eu passaria a palavra ao Henrique, que nos vai fazer uma apresentação breve sobre os principais mecanismos de financiamento europeu. Henrique. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado à Schroeder por este convite. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sei que há uma apresentação minha que suponho que vai aparecer de alguma maneira. Já apareceu, ou não, está quase. Depois vai acontecer aquele drama. Estão a acontecer coisas, boa. E eu suponho que se eu fizer assim... Deixa-me só tentar aqui isto. Ok, pronto. Esta primeira parte já está. Boa tarde. Antes de mais, e de agradecer, queria só dizer-vos, para começar, o meu grande problema com os títulos destas minhas apresentações é que eu tenho medo que tenham a reputação que alguns políticos têm, isto é, promete muito e entrega muito pouco. Mas é um problema semelhante, em parte, a alguns destes programas da União Europeia. E, portanto, aquilo que eu vos vou tentar fazer, correndo o risco de não dizer nada de novo a quem conhece estes temas em detalhe, aquilo que eu queria tentar fazer aqui, é um pouco conversa que já tenho tido com a Schroeder no passado, é ajudar a perceber onde é que eventualmente se encontram os financiamentos europeus nestas áreas. E, portanto, é mais um guião do que propriamente um catálogo. Brevemente, o Tomás já apresentou, só para vos explicar, nós criámos a empresa há 12 anos atrás, é uma consultora em assuntos europeus,
que significa que faz o que é normal fazer em Bruxelas, Public Affairs, e além disso também trabalha muito na preparação de candidaturas aos financiamentos europeus. E eu diria que a primeira informação que eu costumo dar em matéria de financiamento europeu é fazermos o exercício normalmente ao contrário do que nós estamos a pensar, ou seja, nós normalmente partimos do que queremos e vamos a ver se há ou não há financiamento, ou muitas vezes estamos a pensar onde é que está o financiamento em geral. É melhor pensarmos a partir da lógica das instituições europeias, ou seja, pensar porquê que a União Europeia financia alguma coisa, porque é mais, se percebermos isso, é mais fácil percebermos onde é que vamos encontrar os instrumentos financeiros. Ou seja, se nós tivermos presente que basicamente a União Europeia financia aquilo onde acha que tem prioridades políticas que por alguma razão, depois veremos se é inovação ou se é já infraestrutura, digamos, precisa de ser apoiado para ser investigado ou para ser deployed. Mas o pressuposto é o interesse da União Europeia e não necessariamente o nosso. E isso ajuda-nos a perceber. E, portanto, se nós olharmos agora para o tema de que estamos aqui a falar, eu diria que é bom termos presente, de facto, não vos direi novidade nenhuma, que se os temas associados às cidades inteligentes, em particular, tudo o que tenha a ver com consumo de energia, se isso era importante há alguns tempos atrás, ganhou uma importância enorme nos últimos tempos. Eu diria que se há um mantra em Bruxelas neste momento, é uma adaptação de uma frase que se ouvia, que há uns anos dizia-se: a energia mais barata é a energia que não se consome. Agora a ideia é mesmo uma adaptação disso, porque a energia que não se consome é a energia que não se consome, ou seja, o nosso problema neste momento é que precisamos mesmo de consumir menos. Não é só o custo da energia, é que precisamos de consumir menos e, portanto, a necessidade é muito maior. Isto é absolutamente evidente. Também é evidente que temos duas circunstâncias, uma absolutamente imediata, e isso muitas das soluções de que se fala aqui muitas vezes não servem para isso, isto não são de aplicação imediata, mas esta tendência veio para ficar. Ou seja, se andarmos um bocadinho para trás e nos lembrarmos onde é que começou aquilo que hoje chamamos o Green Deal e que era a transição verde, começou precisamente na ideia de reduzir a dependência das fontes energéticas de geografias que eram turbulentas. Na altura pensava-se em petróleo e pensava-se no Médio Oriente. A transição mostrou que não foi particularmente melhor. E, portanto, acelerando, a ideia é estes temas estão claramente presentes. E, aliás, isso foi visível quando foi feito o RRF, o Recovery and Resilience Facility, a nossa bazuca, vem integrada a obrigação que veio associada, apesar da ideia ser recuperar da crise da pandemia, a ideia foi, o grosso do investimento era investimento em transição digital e transição verde e em investimento público. Essa foi também uma das desilusões que algumas empresas tiveram, porque o dinheiro do Programa de Recuperação e Resiliência foi para o investimento público ser usado depois nestas duas prioridades. Mas foi precisamente nestas duas prioridades. Eu estou convencido, e agora é apenas uma intuição, que nós nos próximos tempos vamos encontrar financiamentos desses tipos. Tem estado nestas últimas semanas, vai continuar a ser discutido como é que se vai reduzir o consumo de energia na Europa e como é que se vai reduzir o custo da fatura, para além das discussões sobre se põe ou não tetos aos preços do gás, etc., etc., parte disto vai ser dinheiro que os Estados vão dar. A Alemanha vai dar 200 mil milhões para almofadar o impacto do aumento do custo da energia. Mais nenhum Estado na Europa tem capacidade de fazer qualquer coisa semelhante, mas parte disto há de ser para diretamente reduzir o custo das faturas, mas outra parte, muito provavelmente, há de ser para a médio prazo, ou para no curto, médio prazo, reduzir o consumo energético. Portanto, eu acho, e isto é importante percebermos, porque isto ajuda-nos a perceber onde é que vai estar o financiamento no futuro. Isto dito, eu vou simplificar imenso, e, portanto, quem conhece isto em detalhe compreenderá que eu estou a simplificar, mas eu diria, quando estamos à procura das fontes de financiamento para estes projetos, há duas perspectivas. Há dinheiro que é gerido centralizadamente por Bruxelas e há dinheiro que Bruxelas envia para os Estados-membros gerirem. Resumidamente, o Portugal 2020, que há de ser o Portugal 2030, é dinheiro gerido nacionalmente e depois há programas como os Horizontes Europa e programas desse género que são geridos a partir de Bruxelas.
Se nós quisermos pensar, para perceber onde é que provavelmente vamos encontrar o financiamento, o raciocínio rápido é, se o objetivo for melhorar, aumentar a nossa posição em relação à média europeia, ou melhorar a situação de uma determinada região do país, de uma determinada indústria, isso vai-se encontrar nos instrumentos de financiamento geridos nacionalmente, ou seja, Portugal 2020, Portugal 2030. Se for nos programas europeus, em princípio, aquilo que está na cabeça das instituições europeias é que não só esteja muito mais perto da agenda europeia, destas tais prioridades, como assegure, em 80% dos casos, de alguma forma, cooperação transeuropeia e que tenha, eventualmente, um spin-off com vantagens para a indústria europeia. Ou seja, a cabeça é muito mais, eu ponho empresas, ponho entidades a colaborar para conseguir que daqui saia uma vantagem competitiva para a União Europeia. Portanto, se eu estiver a pensar, deixem-me simplificar muito, pôr painéis solares na minha fábrica para reduzir o consumo de energia, vou encontrar no Portugal 2030, não vou encontrar nos programas europeus. Se eu estiver a pensar como é que eu faço painéis solares muito mais eficientes, vou encontrar provavelmente nos programas europeus geridos centralizadamente e não nos geridos cá. Isto é apenas um guião, mas que eu acho que nos ajuda a pensar. Isto dito, pegando em alguns exemplos nesta área específica em que a Schroeder trabalha, há cada vez menos, diria eu, e o Tomás depois corrigir-me-á ou não, mas o desafio neste momento, depois de um grande disparo de inovação que há uns anos atrás, neste momento, o que há de grande desafio é de verdadeiramente deployment, ou seja, eu lembro-me de ver, quando comecei a trabalhar nestas coisas, projetos a financiar o que hoje em dia é banal, ou seja, os modelos com sensores, as luminárias com sensores, eu lembro de há uns anos atrás isso estar a ser financiado por serem projetos completamente inovadores. Hoje em dia ainda há algumas coisas, mas eu diria nos projetos europeus dos horizontes, o que vai acontecer mais vezes é encontrar a tentativa de colocar no terreno, ou seja, ter projetos piloto para executar, para levar a cabo algumas das soluções que já foram investigadas, ou seja, para quem é das áreas tecnológicas, são níveis tecnológicos 7, 8, 9, ou seja, é muito mais avançado do que propriamente na fase muito pura da investigação. Isto dito, ainda há 2 anos, estivemos aliás em conversa com a Nova a olhar para um projeto, uma candidatura de um projeto europeu, vou acelerar, que tinha basicamente dinheiro da Comissão Europeia para uma entidade depois dar financiamento a pequenos, enfim, pequenos não assim tão pequenos, projetos piloto. Esse financiamento nós na altura tivemos com a Nova a conversar, porque tentámos ver se fazia sentido a Nova concorrer, depois percebemos que aquele call tinha um claro destinatário, ganharam e estão neste momento a abrir projetos piloto e, portanto, há um conjunto de calls que vão aparecendo que são precisamente para fazer projetos piloto, muito à volta, dizia, voltando ao que falava no princípio, da eficiência energética. De qualquer maneira, e a apresentação fica e, portanto, é partilhável, está aqui uma lista de outras fontes de financiamento, nomeadamente ao lado do que sejam por subsídios, financiamento por via de empréstimo, muitas vezes é direto ou indiretamente através do BEI, essa é uma das fontes, embora o nosso problema tipicamente seja a dificuldade em aumentar o endividamento das autoridades locais, mas é um dos instrumentos possível e, portanto, há vários, ao lado de outros programas que não são de inovação, como o LIFE, que podem ser usados para soluções práticas de deployment, mas que têm uma escala, diria, menor. E, portanto, há estes programas que eu deixo no PowerPoint para vermos depois, e se quiserem, aquilo que muitas vezes eu acho que ajuda a perceber é olhar para projetos que foram financiados. Nós tentámos encontrar algumas coisas que tivessem um match com o que aqui costuma ser conversado, dá-nos uma pista se isto foi financiado, isso permite-nos olhar depois para as escolas e perceber, ok, há de ser nesta linha que podem querer alguma coisa. Eu não consegui cumprir os 10 minutos, mas peço desculpa, não fui suficientemente smart. Obrigado. Obrigado, Henrique. Agradecemos este foco na emergência energética que nós estamos agora a viver todos. Acho que isto é um problema transversal, não só a Portugal, mas também aos países europeus e uma nova geopolítica bastante complexa. E, portanto, é também importante ver
de que forma é que os clientes e as entidades públicas se podem candidatar para poder, de alguma maneira, acorrer a esta emergência energética e financiar-se para a maior eficiência no uso dos recursos energéticos. Eu, usando aqui este mote do financiamento e, sobretudo, da parte tecnológica, e se calhar transitando aqui para o Abel, do ponto de vista tecnológico, a Microsoft é um parceiro nosso já há longa data, e em termos de plataformas de gestão de equipamentos IoT, e se calhar atrevendo-me aqui a fazer a ponte com o que o Henrique falava, perguntava ao Abel de que forma é que as cidades podem gerir os dados recolhidos no espaço público. Podemos pensar nos dados energéticos de forma a ficarem mais seguras e mais resilientes, ou seja, de que forma é que as cidades podem servir os seus cidadãos e o Governo, na sua emergência energética, no mandato que há de economias e de reduções muito drásticas de consumos energéticos, de que forma é que a tecnologia e as plataformas que estão muitas vezes embedded, chamemos assim, nos servidores ou no espaço da Cloud Azure, de que forma é que nós podemos ver que a tecnologia é um parceiro para esse desígnio. Tá. Estava só a ver se tinha som. Boa tarde a todos. Agradecer à Schroeder o convite para estar aqui com vocês, agradecer também à Fundação AIP e à CIP e à CCL a organização do evento das Smart Cities, e agradecer-vos a todos também a presença aqui nesta tarde e neste evento. Eu vou dividir a pergunta em dois. A primeira é o tema das plataformas inteligentes e porque é que ele faz sentido, e depois, pode ser agora ou depois, Tomás, me dirás o que é que faz mais sentido, tocar o tema da segurança que afloraste aí. Começando pela primeira parte, quer dizer, eu acho que vocês melhor do que eu conhecem aquilo que são os números que dizem respeito à ocupação espacial que as cidades têm no mundo e aqueles rácios dos 3% de espaço geográfico ocupado, 50% da população, 70% ou 80% das emissões ou do PIB, e eu acho que daqui derivam eu diria 7 grandes desafios, e aflorámos aqui, e o tema do Tomás foi um deles, e o Henrique também tocou. Eu diria que há um tema de mobilidade evidente, há um tema de consumo energético, há um tema de água, tratamento, consumo, utilização, há um tema de resíduos, há um tema de segurança pública também, e isto também são smart cities nessa lógica, há um tema de acesso também a cuidados de saúde, apoio social. Okay? E de tudo isto constitui aqui um conjunto de desafios, mas por si só esse conjunto de desafios depois é complementado com algo que normalmente cria parte do problema, que somos nós. E nós, enquanto cidadãos, pedimos dos municípios, pedimos dos organismos públicos um nível de serviço e um acesso a serviço equivalente àquilo que nós experienciamos naquilo que é o mundo privado, e portanto coisas como plataformas omnicanal, a relação independente de device, o presencial, o telemóvel e o PC e tudo isto, fazer usufruir de serviços que estão desmaterializados, enfim, há aqui um conjunto de matérias que nos trazem. E depois, em cima disto, ainda se cria mais uma dimensão, que é a dimensão muito resultante da pandemia, que nós, Microsoft, trabalhámos particularmente, que foi todo o tema à volta do trabalho híbrido e remoto, e isto também tem impacto do ponto de vista daquilo que é a localização das pessoas nas cidades e a escolha das cidades onde as pessoas residem. Porque a partir do momento em que o meu trabalho deixa de ter que ser entregue num determinado sítio, eu posso residir noutro. E, portanto, há aqui um tema de talento e de atração e de bem-estar que é particularmente relevante. Portanto, no final temos um tema de sustentabilidade do planeta. Eu prefiro viver do que sobreviver e, portanto, o bem-estar de cada um dos cidadãos que lá reside e o sítio onde eu decido fazer a minha escolha. Para conseguirmos fazer esta evolução, nós precisamos, obviamente, de cidades smart, mas, se calhar, de cidades hiperconectadas. Cidades que permitem, ao entregar os seus serviços e ao gerir os seus serviços ao cidadão, ir buscar informação que reside, muita dela, dentro do município. Infelizmente, para todos nós, não foi construída do zero e, portanto, vive em silos, e vários silos e cada um estanque onde reside informação e dados específicos dessa área, mas também informação externa, seja ela meteorológica,
seja ela de segurança, seja ela sismológica, o que for, ou outra. E tudo isto permite-nos melhorar. Vamos pegar o exemplo das luminárias, e em que um movimento tecnológico pode ser colocar LEDs, mas depois eu posso ligar à luminosidade, depois eu posso ligar a inteligência artificial em cima disto para cruzar isto com os feriados ou com o que é que seja, e meter esta inteligência artificial a reduzir o meu consumo energético ou a melhorar o meu consumo ou melhorar o meu serviço ao cidadão a partir daqui. E é para isto que eu preciso das plataformas inteligentes. Eu preciso das plataformas inteligentes para juntar estes dados todos e melhorar aquilo que é o serviço que eu entrego no meu cliente final. No caso, o cidadão. Agora, por si só, a tecnologia não vai resolver este problema. É um enabler de uma resolução e, portanto, a ideia da adoção da plataforma inteligente não resolve nada ao município. Resolve se nós soubermos para que é que o estamos a fazer, resolve se tivermos claro quais é que são os desafios que estamos a endereçar e construirmos essa plataforma dessa maneira. Eu entendo que ela faz sentido construir em cima da tecnologia Microsoft, entendo que ela faz sentido construir em cima de parceiros, e a Shredder é um deles, e portanto nós entregamos, e aquilo que fazemos em termos de Smart Cities nos municípios está intrinsecamente ligado desde a PTC, Optimum, a Axilian, a Motorola e a Shredder, e portanto trabalhamos com estes parceiros todos para colocar os verticais naquilo que são as necessidades dos municípios e fazemos-lo com muito cuidado. Respondendo a uma pergunta daquilo que é a minha visão de mercado, qual é que ela tem sido a adoção destas plataformas a nível global, nós trabalhamos, diria, com a vasta maioria das cidades, agora vamos focar mais no espaço europeu, que é o que eu domino melhor, mas são milhares a nível global, mas temos casos de sucesso em cada um daqueles sets de desafios que eu disse no início. Sei lá, temos uma experiência muito bem sucedida em transportes em Jerusalém, é uma coisa que vale a pena, foi candidata ao Smart City Award, aumentámos para 4 vezes a utilização de transportes públicos em Jerusalém, reduzimos isto por redução do tempo médio de deslocação, fizemos uma ligação de tudo aquilo que era a infraestrutura de semáforos que nos permitiu reduzir mais de metade do tempo médio de duração das viagens e, portanto, este foi temos casos muito interessantes também naquilo que é o tratamento de resíduos e a sensorização, até inclusive com muitas câmaras municipais aqui em Portugal. E eu gostava de deixar só aqui um último, para não me alargar aqui muito. Temos feito umas coisas fantásticas nos últimos 2 anos, diria eu. Helsínquia, Gotemburgo, Amsterdão, Hague, do ponto de vista de Digital Twins. E é uma coisa muito engraçada, a capacidade que nós temos hoje em dia através da inteligência artificial de replicar em modelos tridimensionais aquilo que é um município e testar em cima desse modelo tridimensional tudo aquilo que é o mexer destas alavancas que estávamos a falar aqui. As luzes, o tráfego, impacto de catástrofes naturais e simulá-las num modelo tridimensional que hoje em dia a tecnologia já permite, porque lá está, a cloud permite estas coisas, estas elasticidades, estas capacidades computacionais e simulá-las para perceber o que é que acontece no município quando mexemos estas alavancas sem ter necessidade de estar na vida real, que nem sempre é possível. Não sei se queres que fale agora da segurança ou se passas ao Marco e depois eu volto à segurança, como quiseres. Acho que vou aproveitar a deixa, porque isto dos sistemas, como dizias e bem, não é em si uma solução. O que, de acordo com a nossa experiência, e nós desenvolvemos a plataforma Shredder Etc., aliás está ali anunciada, aquilo que é importante é a automação, ou seja, a partir do momento em que eu já não preciso de ter uma mão humana atrás de cada processo e que a infraestrutura se torne inteligente de tal forma que eu consiga um output de consumo energético, e eu falo pela área que conheço, que é a área da iluminação pública, em que o output energético é uma redução muito significativa de consumo. Para dar aqui uma ordem de valores, com a transição para LED, temos uma redução de consumo na ordem de 50%. Se depois investirmos numa plataforma de gestão dinâmica da iluminação pública, podemos chegar a uma redução de consumos na ordem dos 70% por junto, portanto, sobre as instalações anteriores. Se pensarmos que, por exemplo, a cidade de Lisboa, o consumo energético representa a iluminação pública 70% desse valor, e se nós nesses 70% conseguimos fazer uma redução de, mais uma vez, 70% ou 80% desse consumo, estamos a falar de uma redução muito significativa. Aqui num projeto que trabalhamos com a Microsoft, temos um exemplo que é a cidade de Valência, em Espanha,
em que, por ano, o município conseguiu poupanças na ordem dos 6 milhões de euros anuais em termos de consumos energéticos. E como isto não se faz de um dia para o outro, eu aproveitava aqui a deixa, aproveitando a experiência grande do Marco nesta transição digital, na qualidade de diretor de futuro da Câmara de Cascais, quais é que são, na tua ótica, Marco, aqui de acordo com a experiência, como é que as cidades devem encarar a inovação e como é que podem fazer uma transição digital que produza este tipo de outputs muito significativos? Ou seja, qual é o conselho que daríamos aqui à nossa assistência para transitarmos para uma cidade inteligente, mais resiliente, e depois entrávamos no tema da segurança? Olá, boa tarde. Obrigado a todas as entidades, incluindo a Schroeder, por esta oportunidade. Este tema, quer dizer, nós podemos estar aqui a tarde toda a falar sobre Smart Cities, porque de facto é daqueles temas e agora daquelas palavras ou daqueles conceitos que é um catch-all, não é? Tudo entra aqui. De facto, representando aqui, neste palco, o setor público, quer por via da Nova, quer por via de Cascais, eu consigo perceber a falta de aderência a uma realidade concreta, simples e de causa e efeito que o setor público tem. E essa é a grande dificuldade e o grande obstáculo à evolução e à criação de programas estruturados de inovação ou transformação. Vamos lá ver, as cidades em si mesmo foram uma criação humana. Nós deixamos de ser nómadas para começámos a viver em comunidades, não é? Começámos a ser sedentários. E não havia problema nenhum, e tudo isto funcionava bem e continua a funcionar bem em determinadas comunidades por esse mundo fora. O problema é quando começamos a crescer e começamos por opção, somos seres sociais e começamos a ser cada vez mais, as cidades, os agrupamentos passaram a ser aldeias, as aldeias passaram a ser vilas, as vilas passaram a ser cidades, as cidades passaram a ser metrópoles e as metrópoles passaram a ser megametrópoles. E isto criou um problema de coordenação entre o governo e as pessoas, coordenação entre as próprias pessoas e todas as instituições que ocupam o mesmo espaço. No caso das cidades, ainda por cima, uma cidade não é uma organização que alguém decide vai por ali e a cidade vai por ali. Não, é um ser vivo, é uma comunidade que tem consciência, que é composta por variedíssimas forças, por pessoas que são pessoas completamente diferentes umas das outras, todas têm opinião e a cidade tem uma liderança dinâmica que é muito sensível a essas opiniões. Esta introdução para dizer o quê? Há temas como a saúde que estão centralizados no Governo Central, há outros temas como os transportes, que parte é Governo Central, parte é da cidade, há outros temas como algumas infraestruturas, por exemplo a água, alguns são concessionados, outros não são, há algumas, por exemplo em Cascais, a Avenida Marginal tem 3 administrações, há quilómetros que são da EP, há quilómetros que são da responsabilidade de Cascais, há outros quilómetros que são responsabilidade do ICNF e do Parque Natural. É uma manta de retalhos. E, portanto, eu não acho que seja possível, apesar de ser desejável, que qualquer processo de digitalização ou transformação seja demasiado estruturado ou demasiado ambicioso. E o que é possível fazer, e acho que com mais impacto, com mais eficácia e com mais inteligência, já que estamos neste fórum, é de facto pegar em use cases muito concretos e passinhos de bebê com todos os stakeholders envolvidos, criar use cases que sejam muito fáceis
de perceber, muito fáceis de transmitir, muito fáceis de comunicar, quer o processo, quer as transformações necessárias até lá chegar, e depois identificar claramente, com todos os stakeholders, os resultados e as vantagens desse processo de transformação. E, por dentro, todos esses exemplos que acabaram de falar são exemplos verticais, muito concretos, muito específicos, que eu acho que têm que existir para promover a transformação como um todo. No que diz respeito à organização, essa estratégia, por exemplo, em Cascais foi usada por mim, que é não ter um programa de transformação de Smart Cities, não ter um programa de inovação transversal à Câmara e, no entanto, fomos reconhecidos como uma Câmara altamente inovadora e uma Smart City no topo das Smart Cities em termos europeus. Porquê? Porque fomos trabalhando com várias equipas, identificando resultados ou objetivos de melhoria para essas equipas, tendo alguma capacidade de manter requisitos tecnológicos e plataformas unificadoras do projeto como um todo, mas que, por acaso, não eram sequer transmitidas. E, portanto, todas estas melhorias incrementais estavam a contribuir para uma melhoria global, mas que não era sequer o objetivo assumido, porque senão entram muitos anticorpos depois no próprio sistema de tomada de decisão, e depois todas estas forças vivas vão impactar com o próprio projeto e os próprios resultados que possam atingir. E, portanto, já vou à conclusão, outra parte muito relevante e muito importante é o completo nível de desadequação entre as estruturas existentes e as estruturas fora de uma Câmara Municipal ou de um Instituto Público e as estruturas existentes dentro do Instituto Público. E todas, desde os recursos humanos, desde os skills existentes, desde a adequação dos skills que existem às funções que estão a ser desempenhadas, desde a tecnologia que está a ser utilizada, porque o mundo evolui 10 vezes mais depressa do que uma Câmara Municipal ou um Instituto Público, em tudo. E, portanto, a capacidade de adaptação destas estruturas é muito, muito difícil. E quando nós vamos trabalhar em soluções tecnológicas que não existiam há 5 anos e que dentro de 3 anos, e têm que ser flexíveis o suficientes para que dentro de 3 anos consigam adaptar-se, consigam mudar, isto não existe numa Câmara Municipal. Não existe. 3 anos é o que demora a lançar um concurso público. Desde a incepção até à abertura das propostas. E, portanto, há aqui também um desajuste de realidades. E, portanto, isto de pensar grande, mas experimentar pequeno e depois escalar, funciona também a este nível. Porque conseguimos encontrar as pessoas ideais, conseguimos encontrar os obstáculos e de facto tentar removê-los e ir ganhando, por força dos resultados, por força da realidade, ganhando uma dinâmica vencedora que depois pode contagiar o resto da organização. E, portanto, acho que era isto que eu queria dizer para já. E realmente, na nossa experiência, é lidar com o Departamento do Futuro, e assim se chama o Departamento, que é um nome que eu acho que traduz bem essa realidade. Aquilo que o Abel falava dos verticais, de muitas vezes os dados não estarem disponíveis, aquilo que nos impressionou na interação com o Marco foi precisamente esta capacidade, isso que vem de um empowerment, não é? Para poder chegar aos vários departamentos e recolher essa informação de forma descomplexada e, se calhar, não hierarquizada, não é? E isso, para uma cidade inteligente e digital, é fundamental este acesso facilitado, e isso para nós, enquanto Schroeder, impressionou-nos muito pela positiva, perceber que, havendo um interlocutor municipal que possa chegar aos vários departamentos e ter uma visão global daquilo que se passa,
e depois fazer aquilo que dizias, Marco, que é começar pequeno e escalar se funcionar, isso depois vem vencendo muitos desses resistências que nós vamos encontrando. Por falar em resistências e retomando o tema da segurança, eu julgo que na ótica de qualquer decisor público e tendo em conta os últimos casos que têm vindo à imprensa de vários ataques cibernéticos e que vão recolher dados pessoais, mas às vezes não só, que mensagens, Abel, poderias dar aqui à nossa audiência hoje daquilo que a tecnologia consegue oferecer enquanto garantia para um decisor público a desmistificar um bocadinho este investimento nestas plataformas digitais? Que tipo de conselhos darias na adoção dessas tecnologias, de forma a que tenhamos esse desígnio de sermos mais resilientes e mais seguros? Bom, eu primeiro queria começar por tentar estruturar aqui um bocadinho este tema, e este tema para nós assenta numa, agora vou chamar metodologia interna, mas que é relevante aqui para a explicação, que debaixo da palavra confiança coloca 4 dimensões. E nós muitas vezes confundimos estas 4 dimensões quando falamos corriqueiramente e quando falamos na imprensa e quando falamos nestas coisas todas, mas é importante olhar para elas enquanto 4 dimensões porque elas têm ações diferentes e consequências diferentes. Compliance, segurança, privacidade e transparência. São 4 coisas diferentes que todas contribuem para o mesmo, que é a confiança, neste caso, na plataforma, ou a confiança no serviço, ou a confiança no que seja, e há vários casos aqui, e por acaso estávamos a falar de eu e o Marco, em que a inexistência desta confiança foi o suficiente para abortar o projeto. Foi um projeto em Toronto, não foi um projeto aqui em Portugal, mas estas 4 dimensões são diferentes e é importante percebermos porquê. Compliance é a capacidade de uma determinada plataforma, solução, o que quisermos, cumprir os regulamentos e as legislações e tudo isso que é suposto cumprir. Segurança é a capacidade de proteger aquilo que é o core e a atividade que lá está de intrusões externas, vamos dizer assim. Privacidade é a proteção de dados pessoais. São coisas diferentes, não é bem a mesma coisa. Eu posso ter uma plataforma inexpugnável e tratar mal os dados pessoais. E a última é a transparência, que é a capacidade de auditarmos tudo o que se lá passa para garantir que isto tudo é controlável. Às vezes as dimensões baralham-se. O GDPR é em si uma questão de compliance, mas toca a proteção de dados pessoais e se não tivermos transparência não o conseguimos cumprir. Mas esta é a primeira dimensão. É a primeira nota que eu queria deixar. São 4 dimensões distintas que se têm que fazer. A segunda é, o nosso perímetro é hoje em dia muito mais complicado de controlar do que era antes. E quanto mais avançamos nestas dimensões de Smart Cities, mais complicado ele fica. É mais complicado do ponto de vista de perímetro daquilo que são colaboradores, organizações, porque as pessoas estão mais móveis e dispõem fora do perímetro dos edifícios de formas de entrar e sair e, portanto, esta lógica de que o carbono é o maior elo ou o elo mais fraco desta equação existe. Mas quando entramos nestas dimensões de Smart Cities, temas como sensorizações, e vais lá ver, a recolha de um sensor de dados climatéricos tem zero de dados pessoais. Mas é uma porta de entrada para chegar à plataforma onde estão os dados pessoais. E, portanto, todas estas dimensões depois cruzam-se. Este é o segundo grande desafio, que é o nosso perímetro é muito maior, quer do ponto de vista de colaboradores, quer do ponto de vista de sensorização. Okay? Como é que isto se resolve? Resolve-se através de soluções que são elas próprias bastante estruturadas e pré-preparadas para fazer este caminho. As nossas plataformas e os nossos serviços em cloud têm estas estruturas e eu depois gostava de tocar na dificuldade que é para alguém na administração pública contratar algumas destas coisas e eventualmente lá chegaremos, mas do ponto de vista prático este é um cenário, mas há mais. Nós, por exemplo, lançámos especificamente nesta matéria uma coisa chamada Cloud for Sovereignty, completamente focada no setor público, que faz, em cima daquilo que são os nossos serviços e os níveis de serviço e de segurança tradicionais, uma encriptação forte dos dados em repouso, em trânsito e em processamento, para garantir um nível adicional em cima disto. E ainda podemos ir a níveis mais altos em cima disto, protegendo toda a estrutura. Agora, e esta eu acho que é uma nota particularmente relevante, a maneira como
se cria estas coisas, tem muito impacto e, portanto, nada nos serve construir uma caixa forte que mantém uma porta para a cave que está estruturada no antigamente, e isto leva-nos para as arquiteturas mais, eu não quero entrar aqui num tema muito técnico, mas as arquiteturas mais legadas, mais antigas, para aquilo que é difícil de transformar, ponto 1. O segundo tem a ver com uma cultura de segurança. E essa cultura de segurança é particularmente relevante. Essa cultura de segurança, e eu vou só dar aqui 2 ou 3 notas e depois termino, se houver perguntas podemos lá entrar. A primeira é uma cultura de segurança transversal a todos os colaboradores. Todos nós somos portas de entrada, quer seja do ponto de vista daquilo que é a nossa interação, os nossos devices, os comportamentos que nós temos, e portanto todos nós somos portas de entrada, e muitos desses temas que nós vemos, e nós enquanto Microsoft temos o e-mail de próprio, não sei, uma percentagem muito significativa deste mundo, sabemos que muitos destes ataques entram por aqui. Segundo, a capacidade de olharmos para as nossas soluções naquilo que nós chamamos Zero Trust. Okay? E Zero Trust significa o quê? Significa, verificação permanente daquilo que é o comportamento de toda a gente que interage com as nossas soluções. Seja ele alguém cujo telemóvel está em Lisboa e que está a tentar aceder em Cascais, por exemplo, a um determinado serviço. E fazer estes cruzamentos é um dos mecanismos de proteção. Segundo, aquilo que nós olhamos quando falamos de assume breach, ou seja, assumir sempre que estamos a ser atacados. A maioria desses ataques já lá estavam há não sei quanto tempo até se manifestarem ou até serem detectados. A maneira mais fácil é assumir que estamos sempre a ser atacados em forma contínua. Não é? E, portanto, esse é outra dimensão muito importante. E a terceira é exatamente construir as soluções com todo o que seja possível do ponto de vista state of the art, de tecnologia, para trazer, por exemplo, inteligência artificial para cima destas dimensões e estas realidades todas para ser mais eficazes no final. Muito obrigado, Abel. Aqui, mantendo este tema da segurança e da resiliência, e antes de lá irmos, queria só desafiar-vos a colocarem questões, porque nós temos aqui um pequeno espaço de perguntas e respostas, há de seguir um cocktail, mas enquanto não vamos para o cocktail, temos ainda aqui uns 10 minutos à nossa frente. Eu ia aqui perguntar ao Henrique, do ponto de vista europeu, salvo erro, um dos programas principais que merece destaque é este da transição digital. E quem fala em transição digital fala também daquilo que o Abel falava, que é da segurança dos sistemas. E, portanto, de que forma é que as cidades podem recorrer a fundos para que, na adoção destas plataformas, possam também, de alguma maneira, beneficiar de um investimento na segurança? Ou seja, haverá algum programa de financiamento europeu ou alguma rúbrica de um desses programas que possa permitir às cidades investirem fortemente no digital, na transição digital, tendo sempre em vista esta componente da segurança? Tá. Obrigado. Tomás, é aqui que entra o meu medo da desilusão causada do título. Porquê? Eu explico. A dificuldade, eu tenho sempre muita dificuldade em antecipar o que há ou não há, sem irmos ao detalhe. Ou seja, dividindo agora os programas, eu percebo muito menos dos programas geridos nacionalmente. Tenho a certeza que aqui nesta sala praticamente toda a gente saberá muito mais do que eu dos programas dos Portugais 2030 e 2020 e por aqui fora. Nos europeus, por norma, a solução é irmos à procura do que é que queremos e irmos perceber onde é que pode estar. O caso do que estavas a dizer é, precisamente, o digital, no fundo, houve um conjunto de programas isolados que foram agrupados debaixo de um chapéu, que tem várias iniciativas. Por norma, volta àquilo que eu dizia há pouco, por norma, se é usar tecnologia que já existe, é provável que vamos utilizar soluções, financiamentos que estão cá. Se é para começar a testar tecnologia nova, eu diria, vamos encontrar programas desses. É o guião. Eu de cor nunca sei todos os programas. Agora, acho que a regra por norma é esta, e há muita coisa que é, neste momento, de começar a usar tecnologia que já está num nível de aplicação alto,
mas que ainda não está generalizada e, portanto, o que se está a financiar é poder começar a arriscar o seu uso, os testes piloto. Portanto, diria provavelmente sim, mas a pergunta concreta depois tem que ser que sempre posta é qual é o que é que eu quero de facto fazer, e então aí vamos à procura. É sempre um bom conselho, mesmo para nós sabermos como é que nós nos posicionamos na nossa busca de conhecimento e de investigação. E aliás a Schroeder, aqui para a audiência que não acompanhe se calhar de forma diária a Schroeder, apostou de forma muito forte em Portugal, porque tem o centro de competências na área de Smart Cities de Portugal para o mundo. Portanto, Portugal tem aqui uma equipa focada no desenvolvimento de soluções que nós chamamos Beyond Light, que, portanto, vão para lá da iluminação, e temos aqui uma equipa que este ano chegará às 82 pessoas que estão a trabalhar na Nova de Portugal para o mundo. E, portanto, agora faria uma última pergunta ao Marco sobre esta atração do talento português e da forma como ele é visto, ligando aqui às funções que tens aqui na Nova, de que forma é que vês que Portugal possa contribuir num cluster nacional de Smart Cities que possa distinguir-se, tendo em conta a dimensão da nossa economia, de que forma é que a Nova e o seu papel de trazer inovação, não só no ensino, mas na atração de empresas, startups e empresas do ecossistema de inovação, de que forma é que vês Portugal a atrair este talento, mão de obra qualificada e com esta visão de futuro e de longas vistas, não é? Portanto, não focar apenas só em Portugal, mas criar talento, conhecimento em Portugal, focado não apenas em Portugal, mas no mundo. Portanto, como é que a Nova vê isso a acontecer? Bom, aqui também eu acho que vou decepcionar e vou decepcionar todos. Eu acho isso cada vez mais difícil. Nós temos perfeita consciência que os alunos que estão a sair agora na Nova são exportação. Infelizmente, porque muitos deles são investimento nacional e que nós devíamos conseguir reter. E, portanto, a solução para isso é Portugal conseguir atrair empresas como a Schroeder, que abrem aqui centros de competência, que passam a trabalhar de Portugal para o mundo e essas sim conseguem contratar esse talento. Para atrairmos essas empresas, nós precisamos, a primeira ferramenta e absolutamente mais relevante e mais importante é a fiscal. E, portanto, terá que ser o Governo a apresentar essas soluções, a trabalhar essas soluções. Nós, enquanto academia, pouco podemos fazer. Antes, pelo contrário, porque nós, falando de forma muito transparente, quanto nós subimos nos rankings do Financial Times, como temos subido, precisamente porque os nossos alunos estão a ir para fora a ganhar muito mais do que ganhariam aqui. E é um tema que tem que ser resolvido, e só pode ser resolvido com investimento direto estrangeiro capaz de contratar e reter esse talento cá em Portugal. Também é verdade que a qualificação do talento português é de facto muito boa, quer do ponto de vista da engenharia, quer do ponto de vista da gestão, e portanto há capacidade, e mesmo do ponto de vista de startups e dos nossos ecossistemas empreendedores por esse país fora, não só aqui em Lisboa, e nós temos essa capacidade. Agora, a necessidade absoluta de conseguirmos reter talento e capital, não é só talento, e atrair capital, é que eu acho que vai ditar o futuro desse impacto potencial que nós temos de aproveitar esse talento português, que existe e é ótimo, como vocês verificam, e a maior parte das pessoas que vocês contratam são também portuguesas, e isso atesta àquilo que estamos aqui a dizer. Agora, é importante também perceber que há clusters e streams do conhecimento que podem ser desenvolvidos em Portugal. Para isso, obviamente, os fundos europeus dão uma ajuda, são relevantes, mas exigem uma colaboração radical entre empresas, instituições e a academia, que também não é a nossa tradição. E nós, na Nova, estamos a trabalhar muito para quebrar
essa tradição. Estamos a apostar muito em plataformas de colaboração radical entre empresas do mesmo setor, empresas concorrentes, empresas que se complementam, empresas e startups, alunos, faculty e empresas, de facto, para criarmos aqui uma transferência de conhecimento que também é difícil em Portugal, e felizmente a Nova tem esse DNA de ter muita capacidade de trabalhar investigação aplicada com as empresas, e isso também cria alguma capacidade de desenvolvimento, eu não diria do talento, mas dos ecossistemas das próprias empresas, no sentido de criar vantagens competitivas que permitem depois também valor acrescentado suficiente para pagar os tais salários que as empresas portuguesas às vezes não conseguem. Portanto, como eu dizia das cidades, isto não é um organismo, não é uma decisão, não é bottom-down, são sistemas que estão todos interligados e, portanto, nós temos é que ser consequentes e ter a capacidade de perceber onde é que nós conseguimos criar valor e conseguir atrair manifestações de interesse para o mesmo valor, de forma a que os ecossistemas funcionem. E realmente é impressionante o ambiente de trabalho que temos ali na Nova. Estamos a falar de um público essencialmente estrangeiro. Julgo que eu posso estar enganado. 65%. Mais de 60% de população estrangeira a passar no campus da Nova, o que é uma oportunidade extraordinária, não apenas de conhecer gente com vários backgrounds de conhecimento e culturais, mas também tornar aqui um centro realmente de conhecimento muito interessante e para além disso a Nova ofereceu-nos aqui condições únicas, que é o ecossistema de inovação, e nesse ecossistema de inovação, isso já foi um feedback que já partilhámos também aqui com a Nova, que é, quanto mais decisores públicos tivermos também neste ecossistema de inovação, também melhor a percepção poderemos ter uns dos outros e de que forma é que nós podemos realmente desmistificar alguns temas das plataformas, outros temas que seja acesso a conhecimento por parte das entidades públicas, como seja, por exemplo, o financiamento. Eu passaria a palavra aqui ao Henrique, que nos vai continuar aqui a elucidar sobre essas oportunidades. Mas era para concretizar um pouco o que estava a questão colocada há bocado. Voltei aqui à minha cábula para reparar em três coisas. Uma, estava a reparar em 3 eventos recentes organizados por instituições europeias, todos eles ou sob programas de financiamento ou guidelines para best practices, que muitas vezes é ajudar a desenhar programas que depois são financiáveis. E depois aqui um dos programas de que eu falei, que é daqueles que têm menos dinheiro, pelo menos financiamentos menores, o LIFE, que só ele tem 18 tópicos que têm a ver com Smart Cities. Portanto, daí eu dizer, o que é preciso muitas vezes é, às vezes, seguir estas coisas dos best practices, estes eventos que não são tantos de financiamento, mas que ajudam a perceber o que é que está a ser feito. E muitas vezes aprender aquela coisa, aprender com os erros dos outros é sempre melhor ainda aprender com o bem feito dos outros. E, portanto, muitas vezes esse é o papel que empresas como a Schroeder têm, porque vocês estão em vários sítios e, portanto, trazem experiência de um sítio para o outro. Portanto, há aqui muita coisa de apanhar exemplos feitos no outro lado e depois há, só este programa tem 18 financiamentos. E depois, para me desmentir o que eu disse há pouco, portanto, para vos dizer como de vez em quando não é exatamente como dizemos. Estava-me a lembrar de um projeto em que participámos com Cascais aqui há uns anos, que era um projeto dos tais de financiamento de inovação, em que devem participar sempre vários parceiros europeus e no caso não era nada disso, era todo feito em Portugal, só com players portugueses, e era criar um pipeline de projetos ou de energias renováveis ou eficiência energética, procurar financiamentos. Portanto, isto nunca é um guião completamente certo, vale a pena ir à procura. O ponto de partida deve ser o que é que eu quero fazer e não onde é que está o dinheiro. Isso é que é sempre a minha mensagem. O ponto de partida é o que é que eu quero ou o que é que eu gostaria de fazer. Obrigado. Esse parece de facto ser a grande questão, não é do impacto, não é? Porque se estamos focados no que queremos fazer, o impacto será maior do que propriamente a correr às necessidades e emergências financeiras e de facto é importantíssimo. Temos aqui já uma primeira questão do José Andrade, que está aqui a representação da Câmara Municipal da Figueira da Foz, onde aliás
a Schroeder tem um projeto muito interessante de renovação, do parque de luminárias completo no município, e não é só parque de luminárias. Estamos a falar de uma cidade que se quer verdadeiramente inteligente em vários verticais, desde estacionamento, sensores por exemplo, de tudo o que é resíduos urbanos, e portanto temos aqui um deployment muito interessante que está a acontecer neste momento na Figueira da Foz. E a pergunta de José Andrade é, para além dos casos dos apresentados no estrangeiro, se existe já um caso de relevância implementado em Portugal. Portanto, eu, pela Schroeder, e tendo em conta o contacto que temos com o município da Figueira da Foz, temos em fase de implementação esse projeto, mas lançaria aqui o desafio aqui ao Abel, se aqui em Portugal podemos usar um caso que para vocês seja paradigmático, de um caso de uso que tenha realmente feito a diferença nesta vertente das Smart Cities. Eu acho que temos muitos exemplos de casos de uso de Smart Cities muito verticalizados. E, portanto, eu não vou entrar tanto por aí, porque Schroeder, que eu me lembro, pelo menos Oeiras, Cascais, Figueira da Foz, há muitos. Tratamento de resíduos com outras entidades também há muitos casos, sensorizações bastante bem sucedidos, com sucesso. Se calhar vou pegar só num caso de sucesso, especificamente no tema das plataformas inteligentes, que é o caso de Lisboa Aberta, que até foi feito com a nova, não a SBE, mas a IMS, e que é um bom exemplo. O que se fez no caso da Lisboa Aberta foi exatamente trazer, quer do ponto de vista dos dados da Câmara, quer do ponto de vista dos dados de um conjunto de parceiros, empresas de telecomunicações e afins, a capacidade de, numa plataforma, disponibilizar dados para outras entidades e outros stakeholders poderem ir lá e trabalhar em cima deles e fazerem análise e construir valor para a Câmara, para entidades privadas, para a academia, e, portanto, a capacidade que houve de pegarem dados de diferentes entidades, anonimizá-los, concentrá-los numa única plataforma e disponibilizá-los para uso, eu diria que é, provavelmente, diria eu, o caso mais visível de uma plataforma de dados inteligente já bastante avançada. Acho que há outros casos que podem ser referidos do ponto de vista, lá está, de verticais, mas eu acho que se tivesse de destacar mais no tema das plataformas inteligentes, eu acho que o Lisboa Aberta é um bom exemplo, até porque toca não na nova SBE, mas na IMS. Muito obrigado. Temos aqui mais uma questão que tem a ver com se uma vila quiser ser totalmente smart, se consegue fazê-lo com as soluções existentes na rede IP. Eu, falando aqui do caso da Schroeder, Hyperion, nós, como temos uma visão um bocadinho mais a voo de pássaro de várias tendências geográficas, conseguimos até dizer que muitas vezes é mais fácil implementar uma estratégia smart numa vila do que uma cidade do tamanho, por exemplo, da de Lisboa ou noutras maiores. E, portanto, o investimento em smart muitas vezes é simplificado, tendo em conta a escala de uma vila comparativamente com cidades onde temos muito mais atores presentes com diferentes tecnologias e portanto, atrevo-me eu próprio a dar uma primeira resposta e, aliás, dando casos concretos, nós temos casos paradigmáticos, como, por exemplo, Heidelberg, onde nós fazemos contagens, por exemplo, de mosquitos. Hoje em dia já a tecnologia permite contar mosquitos para saber qual é a saúde de um ecossistema. E contar mosquitos não é só pelo prazer de contar mosquitos. Contar mosquitos é porque é importante na vida das cidades que haja uma compatibilidade entre o convívio humano e o convívio natural. E, portanto, sabemos que todos vivemos num ecossistema e que somos interdependentes e, portanto, os mosquitos são um indicador da riqueza ou pobreza de um determinado habitat. E daí a Heidelberg, por exemplo, ser um caso paradigmático em que não só conseguimos reduzir a poluição luminosa e fazer uma adaptação dos nossos sistemas de forma a torná-los mais sustentáveis, como preservamos o meio ambiente e aumentamos a sensação de segurança dos habitantes. Temos outro caso que é, por exemplo, a Mongi,
nos Pirineus franceses, que tem um observatório no topo da montanha que tinha um problema monumental, porque quando neva, a luz reluz de forma muito forte e evita que haja uma visibilidade sobre as estrelas como nós estamos habituados, e hoje em dia acho que todos terão consciência da importância da iniciativa, por exemplo, da Associação Dark Skies Association, que promove uma saúde, digamos assim, na luminescência das cidades. E em La Mongie conseguimos reduzir drasticamente o impacto luminoso e repor essa estância de ski como um centro mundial de observação astronómica, onde há, aliás, um observador astronómico. E, portanto, isto para dizer que muitas vezes em vilas com desafios muito concretos conseguem-se encontrar soluções bastante ágeis para isso. Eu aqui, virando aqui para o Henrique, o Henrique falou aqui nesta componente ambiental, e acho que é sempre bom terminarmos com uma nota de sustentabilidade e ambiental. Sabemos que há um programa de financiamento comunitário muito centrado sobre esta componente ambiental e, portanto, se uma sociedade ou uma vila de menor escala se quiser tornar inteligente, será que podemos encontrar nesses mecanismos de financiamento a nível europeu um incentivo para a transição verde e transição digital? Eu diria que sim, até porque precisamente a razão que estava a ser dada, ou seja, muitas vezes nas vilas com pequena escala é a pequena solução que é importante, e muitas vezes aquilo que se está à procura quando são estes momentos de transição da inovação para a aplicação são precisamente os projetos piloto que permitem testar no terreno numa escala de onde se possam tirar lições. E, portanto, há muitos programas europeus que começam por financiar uma entidade, uma cidade, por exemplo, acontece muito em alguns programas que depois têm as cidades farol e depois as cidades que são seguidoras, ou seja, vão atrás desses exemplos. Há o tal programa de que eu falava há pouco, quando passado vimos se a Nova faria sentido participar ou não, que é, no fundo, uma comunidade financiada, uma comunidade de entidades financiada pela Comissão Europeia, que vai agora fazer financiamentos a cidades para vários projetos pilotos, no caso ligado à eficiência, se eu não me engano, a eficiência energética. E, portanto, é exatamente o típico caso em que vão aparecer financiamentos para coisas de escala que talvez sejam mais interessantes para escalas menores do que escalas muito grandes. Portanto, temos Tomás, aqui um bom caso de força, Marco. Só para acabar, para além da sustentabilidade, gostava de terminar também a falar da parte mais pública, sobre a questão da participação e da cidadania, enfim, no final da democracia, porque a história da humanidade é sempre resolver problemas, cria outros problemas que nós temos que resolver porque andamos a resolver problemas e vai continuar, ou seja, a cibersegurança é um problema agora porque nós migramos para o digital e vai acontecer sucessivamente e, portanto, quando utilizamos mais inteligência artificial, há outros problemas que vão aparecer. A nota que eu queria deixar é que em muitas destas coisas, e nomeadamente agora, nós não nos podemos nem devemos esquecer que estamos a trabalhar com comunidades e cada vez mais o digital permite, como dizia o Beli bem, esta coisa de ser completamente escalável. Pode ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã e mudar para a esquerda e mudar para a direita de forma relativamente fácil, sem custos de transição ou de contexto, por aí além. E, portanto, a importância aqui de uma comunidade decidir sobre aquilo que quer é absolutamente fundamental. E nós conseguimos, e deixem-me lançar-vos este desafio de fazermos um fast forward para o futuro de uma cidade qualquer, imaginarmos que no limite um Presidente de Câmara pode ser uma inteligência artificial. E se isso for assim, o papel das eleições já não é tanto sobre a escolha do Presidente de Câmara, mas se calhar do programador que está a desenhar o algoritmo que vai gerir o Presidente de Câmara. Mas isto não é uma inevitabilidade. Não é, porque as comunidades podem decidir, são estruturas, como eu dizia, vivas. E, portanto, nós podemos ter, por opção, Lisboa com Presidente de Câmara, que é uma inteligência artificial, e Cascais com Presidente de Câmara humano. É uma opção. Nós temos que envolver-nos nestas soluções, podermos
pensar nisto enquanto cidadãos e ter uma opinião sobre isto. E por isso, e termino com isto, que foi um projeto que eu lancei, que, enfim, dos últimos projetos que lancei, que me orgulho muito. Por exemplo, em Cascais temos agora um Conselho de Cidadãos que é ouvido, por exemplo, nos temas de videovigilância, que vamos introduzir agora, e os cidadãos são ouvidos sobre temas como quanto tempo é que vamos guardar as imagens, porquê guardamos as imagens, qual o uso que vamos dar às imagens, questões que têm a ver com a privacidade, mas outras questões que têm a ver com a automação ou digitalização de determinadas áreas também vão ser ouvidos e, portanto, não é uma inevitabilidade, é uma construção que tem que ser feita, a qual a tecnologia tem que apoiar e não o contrário. Nós não devemos pensar nos homens a caminhar para a tecnologia, mas a tecnologia a apoiar o caminho dos homens. Isso é o que faz, de facto, a grande diferença, esta participação comunitária e cidadã e a tal resistência à adoção da tecnologia. Também, imagino, de acordo com a tua experiência, diminua significativamente que as pessoas são ouvidas, não é? Nós gostaríamos, ainda temos aqui mais uma questão, mas aquilo que se calhar convidava, temos aqui um cocktail pronto a servir do lado, iria convidar aqui a assistência a juntar-se a nós num breve cocktail que temos aqui. Temos algumas cervejas belgas, não esquecer que a Schroeder tem a sua sede na Bélgica e, portanto, temos aqui uma cerveja belga também para comemorarmos em conjunto este evento e encorajar-vos, têm acesso à plataforma, temos as vossas questões registadas e faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para vos dar a resposta às questões e enquanto aqui estivermos, não hesitem em contactar cada um de nós para algum esclarecimento suplementar. Portanto, nesta nota, agradecer a cada um dos oradores que nos acompanhou nesta jornada hoje, agradecer a cada um que esteve aqui hoje presente e que esperamos que este evento tenha correspondido às suas expectativas e contamos manter contacto, não só neste cocktail, mas para um futuro. Muito boa tarde a todos.